Hoje é 24 de outubro, a live será sobre os desafios da adolescência. Eu vou receber a psicanalista Gabriela Malziner para conversarmos sobre esse tema tão importante, tão extenso e também recente na clínica psicanalítica. Boa tarde, Evane, tudo bem? Patrícia, Aida, sejam bem-vindas, é um prazer tê-las aqui preparando aqui o espaço, né, para as pessoas começarem a chegar, assim como vocês. Olá, Kátia. Temos um tema que suscitou muita curiosidade aí, a participação ativa das pessoas nos posts, no direct. É uma fase muito rica, complexa e que ainda tem muito a ser pensado, a ser conhecido. Olá, Eugla, bem-vinda. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Vamos lá, quem puder enviar para alguém que pode ter interesse, tem um aviãozinho aí embaixo. Olá, Wilson, tudo bem? Alba, Raquel, bem-vinda. Estamos começando aqui, né, a formar o nosso espaço de encontro, de discussão. Quem atende adolescentes ou quem tem filho adolescente? Aí eu pedi, por favor, só para vocês colocarem atendo ou filho. Só para né, a gente se conhecer um pouco mais em torno do interesse pela clínica do adolescente. Bem-vindo, Felipe! Felipe, eu estou pedindo para as pessoas escreverem se elas atendem adolescente ou se é uma curiosidade mais pessoal, se eles têm filhos adolescentes. Oi, Rosângela, bem-vinda! Olha, o Wilson atende, a Raquel também. A Pati tanto atende como tem filhos nessa faixa etária. A Evane atende adolescentes. A Evane é do grupo de estudos das quintas-feiras, né? Tá tão interessante. A Eugla atende, a Rosângela também atende. E a procura dos adolescentes, né, ou das famílias encaminhando seus filhos adolescentes para a psicanálise tem crescido muito, né? Eunice, Ana Tereza, Mayra, Maria Júlia, muito bem-vindas. Pessoal que está chegando, eu vou pedir para vocês colocarem se vocês atendem adolescentes ou se têm filhos adolescentes, ou as duas coisas. Bem-vinda, Lê. Vamos esperar mais um pouquinho. Boa tarde, Ana Tereza. É um prazer tê-la aqui. Renata, Nardini, psicóloga. Olha, Maria Júlia atende adolescentes. A Mara tá chegando, bem-vinda. Tem alguns, acho que não consegui ler o nome porque tá abreviado. Ó, Ana Tereza atende. Boa tarde, Alê, Renata, Fernanda. Hoje, então, vamos conversar os desafios da adolescência e também, por que não, da clínica, né, do adolescente. Olha só, a nossa convidada chegou. Muito bem, vamos então nos conectarmos aqui. Bem-vindo a todos. Priscila, Rose, Isa. Vamos ver aqui. Enviei a solicitação. Vamos ver se a gente já consegue. Isso! Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Obrigada por aceitar o convite. É um prazer tê-la aqui.
Maria e Gabriela, muito bem-vindas. Outra Gabriela, sua xará. Que bom. Estamos bem acompanhados. Helenice, bem-vinda. Gabriela, eu estou achando o seu som um pouquinho baixo. Se tiver como aumentar um pouco. Vamos ver. Você acha que Bem-vinda, Noelma, Paulo. Então, enquanto você arruma o som, eu vou mandar aqui um abraço especial para o pessoal de Remanso, lá na Bahia, que é a minha cidade, que está numa festa grande, uma festa religiosa esses dias. E tem muita gente que me segue, e as pessoas lá em Remanso têm muito interesse por psicologia, por psicanálise. Eu vi a Noelma aqui, que é de lá, deve ter outras pessoas, então eu aproveito para enviar esse abraço para todos lá. Eu vou fazer um teste com a minha imagem. Eu vou tentar inverter o celular para ver se continua. É só um teste, Eu tá acho bom? que melhorou o som. Melhorou o som, né? Mas aqui para eu Sim. conseguir apoiá-lo. Ah, tá. Tudo bem. Fique à Então, vontade. só um minuto. Não dá. A câmera vira ao contrário. Então, vamos assim mesmo. Vou tentar apoiá-lo de alguma forma. A gente espera. Fique à vontade. Eu vou conversando aqui com o pessoal, porque ao vivo tem isso, né? E o Instagram também. Exato. Olha, O Instagram não é a mesma coisa daquilo que a gente está acostumados, né? sim. Olha, semana passada, sábado passado, tinha uma novidade. Primeira vez eu tinha uma tarja preta que dividia as duas telas. Hoje já não tem, já tiraram. Eu acho que eles vão fazendo testes e aí a gente vai sendo surpreendido. Veja o que... Assim tá melhor, né? Assim você me vê Tá bem? ótimo. Então, ótimo. Perfeito. Pronto, achei um jeito aqui. Legal. Bom, então também gostaria de reforçar que a todos aqui são muito bem-vindos, né? Gabriela, eu vou te apresentar formalmente. Então, pessoal, a Gabriela Malziner, pronunciei correto o seu nome? Perfeita. Olha que passou por supervisão, viu? Ela é mestre em psicologia e psicanálise, né, pela PUC de São Paulo, e é coordenadora do Núcleo de Infância e Adolescência do Centro de Estudos Psicanalíticos, o CEP, uma escola de psicanálise aqui de São Paulo. E você também tem um consultório, né, Gabriela? Sim. E eu também, assim como a Patrícia, que estava aqui na semana passada, né, Ana? Eu trabalho na CEPAM, que é o grupo que a gente estuda e atende anorexia e bulimia. Então, a prática com a adolescência data lá desde o início da CEPAM, de quando eu entrei na CEPAM. Então, e agora falando, né, me lembrei também do tempo que eu morei em Paris, que eu trabalhava no Serret Montsouris, que é um hospital dia para adolescentes. Então, a clínica da adolescência está aí, me acompanha, acho que desde a época da faculdade. Muito interessante. Muito bom. Então, tem muito aqui para a gente conversar, né? E sabe, agora a gente me relembrei do CEREP e quando eu voltei da França, eu voltei depois, passei mais um tempo lá trabalhando numa instituição e a gente aproveitou para fazer... Eu aproveitei para fazer algumas entrevistas com psicanalistas franceses, assim, não num formato live, porque ainda não existia esse formato, mas e uma das psicanalistas que eu entrevistei na época foi a Catherine Chabert, que é uma pessoa muito importante para pensar a psicanálise com adolescentes, né? Além da psicanálise com transtornos alimentares, acho que é uma clínica que conversa, que dialoga muito profundamente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até abri a caixinha de perguntas aqui ao longo da semana, mas não deu muito ibope aí. Veio uma única pergunta e que acho que pode ser um ponto de partida, talvez até para a gente desmistificar algumas questões em torno da adolescência. Sim. Né? Era assim, eu gostaria de saber a verdade sobre a adolescência. Puxa, verdade sobre a adolescência?
Né? Eu acho que isso, talvez, quer dizer, aqui eu vou dar uma interpretação bem no campo da hipotético completamente, porque eu estou pegando uma frase solta, né? Então não tem, está descontextualizada. Eu vou pegar emprestado e aplicar no seguinte sentido. Talvez tenha ali é um desafio tão grande, né, para os pais, para as escolas e para o próprio adolescente, que talvez se alimente a existência de uma verdade, de algo absoluto que venha aplacar todas as angústias em torno disso, né? Mas na verdade, na verdade não tem verdade absoluta, mas Na verdade, eu tem questões. me lembrei de uma frase da Doutor sobre a adolescência, né? Que ela vai falando que a adolescência é um túnel entre tempos, né? É o túnel entre a infância e a vida adulta, só que o adolescente, quando tá nesse túnel, não sabe qual é o fim dele. E acho que, nesse sentido, o que você vai colocando, Ana, é muito importante, porque não é só o adolescente que não sabe o fim do túnel. Acho que os pais não sabem o fim do túnel, a escola não sabe o fim do túnel, né? Às vezes nós, analistas, não sabemos, mas de alguma maneira a gente... nossa profissão é sustentar uma escuta da angústia sem nos angustiarmos, né? Então a gente vai sustentando esse espaço que é de angústia para todos e que ninguém sabe exatamente onde é que vai dar, sem que a gente fique nesse mesmo estado de mente que está todo mundo, né? Então não tem uma verdade absoluta, muito longe disso, mas tem muitos elementos importantes dessa experiência da adolescência e que são fundamentais como base para a gente pensar também a maturidade da vida adulta. A experiência da adolescência, ela ajuda, ela bem vivida, né? Se a gente pensar lá, então desde antes, a gente fala muito na latência bem vivida para sustentar uma adolescência, né? Para sustentar essas pulsões que surgem, essa convocação aí, como a Ana Freud dizia, de um id fraco, de um id forte para um ego fraco, né? Então, nesse tempo, aí você chega nesse espaço onde, bom, você precisa ter vivido muito bem aquela latência para viver bem a adolescência, para sim viver bem a maturidade. Porque senão os tempos se atropelam, né? E acho que essas convocações da transitoriedade da vida, elas são muito importantes. Sem dúvida. Eu penso também e observo no consultório, eu tenho uma experiência relativamente longa com adolescentes, porque eu nunca me apresentei exatamente como uma psicanalista de adolescentes, mas foi chegando desde o início, e o fato é que tem ali mais ou menos, acho que 40% da minha clínica é com adolescentes, né? Então, eu tenho aí essa experiência, essa interação, e vem muito exatamente isso, que eu não pensava como uma forma de túnel, mas de uma transição, né? Pensava ali como uma ponte, né, que liga ao mesmo tempo que desliga, né, da infância. Então, desligar no sentido da necessidade de elaborar esse luto, para continuar andando, né? Para continuar crescendo rumo aí a uma vida adulta que solicita algo que o adolescente sente que não vai dar conta. Mas, acima de tudo, eu penso que solicita as suas questões psíquicas internas, né? Esses objetos ali que estão sendo ressignificados, todas essas questões. Eu gosto de uma ideia que o Násio traz para a gente, que é: se nós adultos, a cada minuto que vivemos, perdemos um tanto da vida, né, da experiência do estar vivo, o adolescente, a cada segundo, perde as células da infância. E acho que esse é um tempo, então, de muitos lutos, né? Acho que é por isso que a gente fala sempre dessa transitoriedade, desse espaço entre... muitas perdas, muitos lutos para todo mundo que está na cena, né? Não só para o adolescente, de alguma maneira, porque ele vai perdendo o corpo da infância, ele perde o olhar que ele tinha para o mundo, ele perde os pais idealizados, ele perde toda a possibilidade que ele tinha de... a forma como ele organizava o ser e estar no mundo,
Outro dia eu me lembrei de uma conversa com uma jovem adolescente no consultório e a gente ia dizendo justamente desse... Parece que ela está sendo alfabetizada psiquicamente para um novo olhar para o mundo, né? É um tempo que, de repente, acho que igual aos 6 anos, 7 anos, que a criança descobre as letras, que elas não são só desenhos, de repente, quando elas estão lá com 11, 12 anos, elas começam a ser capazes de ver o mundo de uma forma completamente diferente do que elas conseguiam conceber até então, né? Com pais desidealizados, com si mesmas postas num outro lugar. Também na fala de uma outra garota que eu acompanho no consultório, ela vai dizendo desse corpo em mutação e que ela tem muito medo, porque ela não sabe como é que esse corpo vai se transformar, no que vai dar, como é que vão ficar as formas corporais dela. Esse é um elemento super importante quando a gente pensa na relação com as mães, né? Como a insatisfação corporal das mães reflete num medo da insatisfação corporal dessas meninas, porque mães que falam muito sobre o mal-estar com o próprio corpo, elas vão induzindo essas meninas, em alguns momentos, a acharem que elas, então, dá medo de que corpo é esse que eu vou ficar agora eternamente insatisfeita, né? Então, elas vão ficando muito assustadas com todas essas mudanças físicas também. Elas tentam entregar como um legado o seu próprio ideal, né, de corpo para essas filhas que podem, algumas, né, se ver aprisionadas, né, em ter que dar conta desse corpo também. Mas se a mãe já reclama o tempo todo que não dá conta, então como assustador fica isso, né? Exatamente. Vai dando muito medo dessas transformações, né? Então, pensando nessa posição, né? Acho que é impossível a gente pensar na adolescência sem pensar os pais do adolescente, né? É o que você começou falando. Puxa, e aí tá todo mundo angustiado quando esse adolescente... É por isso que eu acho que é muito simbólica a única pergunta que surge, né? Que é qual é a verdade da adolescência? A verdade é que também convoca esses pais numa posição completamente nova, né? E que se de alguma maneira na infância eles eram um tantão idealizados, na adolescência eles estão nus, né? Eu gosto de brincar com a imagem de que na adolescência a gente tem rei nu, né? E aí a gente tem que suportar, como pais de adolescentes, esse lugar de quase dejeto, né? E é muito sofrido. Agora, mais sofrido ainda, né, alguns autores colocam, e acho que a gente vê isso também na clínica, é quando os pais se identificam com o adolescente, né? Não sei qual é a sua experiência aí no consultório. E fica mais difícil lidar com o filho adolescente, né? Quando eles se identificam, né? Ou por algo positivo ou amedrontador, né? E quando é amedrontador, tende a reagir com violência, né? Para sufocar, para abafar a expressão do desejo desse adolescente, porque remete ao mal-estar dele, né? Sim. Então, muitas revivescências, né? Acho que também dos pais são convocados a reviver sua adolescência no tempo da adolescência dos filhos, para suportar tamanho ataque, né? Que vem por esse adolescente estar experimentando tantas novidades, né? O se sentir convocado no mundo de uma outra forma, o se sentir convocado pelas suas pulsões num outro campo, e que, de alguma maneira, esses pais também têm que suportar e tolerar um espaço de intimidade. Essa é uma questão que eu acho central, assim, das coisas que eu não gostaria de esquecer de dizer hoje, Ana. Da impossibilidade dos pais de preservarem um campo de intimidade para o adolescente. Eu não sei se você vê na sua clínica muito isso, mas é algo que me espanta muito quando acontece, da intrusividade parental nos adolescentes, né? Agora a gente vê com os celulares esse monitoramento,
essa auto-autorização de ficar checando onde o adolescente está a todo minuto, um rastreamento, né, do adolescente, quando a gente já sabe que esse campo de intimidade está se construindo de uma forma muito intensa e importante, né? Então, é uma invasão colossal da experiência de intimidade, quando já é um campo frágil para o adolescente, né? Ele já tem receio de ser um tanto seus pensamentos serem vistos, a sua angústia com o mundo ser olhada, né? Esses medos, esses lutos, tudo isso que está um turbilhão acontecendo dentro dele, de ser vigiado. Mas acontece que hoje em dia a gente vê muitos pais realmente nessa função de vigília, né? De vigiar esses adolescentes, como se não pudesse confiar na capacidade do adolescente de discernimento, enfim, se sustenta esse funcionamento pela pseudo, e eu digo pseudo porque não é que eu não reconheça a violência e os temores da vida, né? Reconheço muito, mas é uma pseudo tentativa de proteção desse adolescente, da experiência de estar vivo, que inibe a experiência de estar vivo, né? Exatamente, inibe o apropriar-se de si, né? Exato. De se sustentar. Exato. É como se dissesse, olha, você é incapaz, você não sabe, eu escolho por você, eu decido por você, e aí esse vamos chamar de eu, né, vai encolhendo. Sim. E é um momento tão importante, né, da apropriação de estar no mundo, porque o que depois acho que a gente vê com muita intensidade na clínica é que esses jovens que ficam inibidos de poder experimentar todas essas formas de estar no mundo de verdade, né? Então, os riscos inerentes à vida, se eles não podem fazer isso, eles acabam se colocando em situações de risco. E que aí tem um jogo muito complicado, né? Onipotente, entre a vida e morte, né? Então, recentemente foi você que postou uma frase que eu acho que ela é muito pertinente à nossa temática, que ausência de mãe é ruim, excesso de mãe é pior ainda. Não foi eu não, mas a frase é ótima. Ela circulou, Ana, mas eu acho que essa frase ela ilustra muito a experiência da adolescência, né? Quando os pais não podem se retirar para preservar um campo de intimidade para o adolescente, até para que ele possa querer contar com o outro, né? A sua subjetividade, esse espaço preservado de intimidade, de reflexão, de conflitos, de experimentar os amigos no mundo, de se identificar e etc., a gente acaba vendo sintomatologias muito severas no consultório, né? Sim. Que talvez apareça assim num nível mais superficial, né? Aparece no social, a insegurança, né? Sim. Porque eles têm que lidar com as suas questões internas, com os pais e com os amigos, né? Que esse lugar nos grupos é tão importante. Essa identidade que vai se constituindo a partir, né, desse referencial do grupo, dos amigos. A doutora vai falando de um espaço sagrado da amizade, né, da adolescência. E é mesmo, a gente vê isso. E acho que também é um bom elemento para a gente pensar também como analistas de adolescentes, né? Porque alguns analistas dizem, eu não sei como atender adolescente, como recebê-los no consultório, o que ouvir deles, né? Só falam do outro, mas de alguma maneira, quando estão falando dos amigos, estão falando de si também, porque é uma identificação que se dá de forma um tanto mimética, né? Na relação com o outro. Então, falar do amigo é falar de si também. Também. E eu penso também que essas amizades muito próximas ali, que dão a autorização para esse adolescente, que o faz sentir incluído, ele tem uma semelhança com o objeto transicional do Winnicott, né? A gente pode fazer um paralelo. Até eu me desligar, né?
dos meus pais e me sentir um adulto, enfim, alguém capaz de dar conta de mim, eu tenho que me desligar de fato dos pais, mas aí eu me apoio nos amigos, né? É uma outra, até ele conseguir, enfim, se apropriar de forma mais independente, não jogando as suas referências fora, mas ressignificando, olhando de maneira mais próxima do real. Sim. É realmente interessante o lugar das amizades na adolescência, né? Como elas são importantes, impactantes e como isso tem um significado importante para a nossa escuta clínica, né? Esse referencial do grupo. E acho que também quando você vai falando da experiência da ressignificação, também é outra questão importante para a clínica psicanalítica com adolescentes, porque a gente tem lá alguns psicanalistas, né? Tem lá um colóquio que aconteceu na França há algum tempo atrás, que chama Existe uma Psicanálise da Adolescência? Né? Que foi organizado pela Chabert, que comecei aí contando da entrevista que fiz com ela anos atrás, e lá o Jacques André vai dizer assim, bom, na adolescência não é ainda o tempo de ressignificar o recalcado, né? Talvez seja um tempo de construção ainda em análise, é como se tivesse o tempo do recalque, a experiência do adolescente para depois se dar o après-coup, a ressignificação. Talvez por isso, na clínica com adolescentes, a gente não possa ficar interpretando o tempo todo, né? Não é uma clínica da interpretação, é uma clínica também da construção e da validação de um saber sobre si mesmo do adolescente, né? É a possibilidade dele se reconhecer apto a ser curioso e capaz de reconhecer suas próprias vivências de intimidade, para depois, num outro tempo, poder produzir a ressignificação. As vivências e a intensidade dos afetos que estão postos na cena do adolescente, elas não são algo a ser destrinchados, interpretados necessariamente. Em muitos momentos, o necessário é fazer uma sustentação para que tenha essa noção de continuidade de ser, né, que eu acho que é muito importante, apesar do luto da infância, apesar da perda do corpo infantil, apesar de tudo que se desmonta para a entrada na adolescência, a experiência de continuidade de si mesmo é muito importante. Até porque é essa mesma que vai depois permear todo o funcionamento desse adolescente para a chegada na maturidade, sem que a gente vá deixando partes pelo caminho, né? A gente é a criança que a gente foi, o adolescente que fomos, né? A gente vê isso nos pacientes adultos. Você também vê, né? Assim, a gente vai se constituindo, né? E isso não pode ficar perdido no meio do caminho. Sim, sem dúvida. Mas essa constituição, eu vejo que ela passa também por uma desconstrução das figuras idealizadas, né? Não sei se tem um tempo em que você primeiro briga, entre aspas, destrói para depois ressignificar. Me parece que a coisa vai acontecendo em paralelo, né? Não é aquela tão didaticamente ali organizado, primeiro um, depois o outro. Bom, em psicanálise nada é, né? Nada é, né? A gente vai estudando os tempos, mas de alguma maneira na clínica, a cada sujeito que a gente escuta, a gente descobre que tudo se apresenta ao mesmo tempo, né? Não tem... A adolescência também na psicanálise, isso é super importante, né? Que você vai ressaltando, Ana. Ela não é uma idade. Isso é uma pergunta que a gente escuta muito em aula também. Qual a idade da adolescência, né? Ou no consultório, mas é um adolescente? Então, eu sempre digo, quando chega uma criança de 11, 12 anos na nossa clínica, a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar, né? A gente pode receber uma criança que a gente vai fazer uma ludoterapia, né? Só na ordem, da ordem do brincar, do desenhar, enfim... E pode vir também uma criança de 11, 12 anos que não tem... Esse espaço já não cabe mais, né? É um espaço da fala, da conversa, do diálogo. Eu quando recebo pais que me procuram nessa idade, que é uma idade que acho que as angústias estão muito afloradas e a gente acaba recebendo um número grande de crianças adolescentes, né?
Eu sempre falo, eu não sei qual vai ser a minha devolutiva e se terá devolutiva. Ou se minha devolutiva será só para dizer não haverá devolutiva, né? Porque aqui a gente já está no campo da adolescência e aí o lugar do analista é muito importante de ser preservado no vínculo com esse jovem, né? Para que não seja um lugar intrusivo, para que não seja um lugar de invasão, mais um lugar de invasão, para que a intimidade possa ser constituída na relação. Sem dúvida. E os pais, por outro lado, eles precisam se colocar nesse processo, né? Eles querem, então tem toda essa história, claro que cada caso é um caso, mas eu não sei como você lida com isso, mas, por exemplo, eu converso muito antes com o adolescente, mas sempre na possibilidade dele participar, né? Isso já é colocado para o pai sempre, e se ele quiser, ele vai participar, né? Dessa devolutiva, dessa entrevista. Sim, eu faço exatamente assim, Ana. Eu não fecho nunca, muito pelo contrário, eu abro essa possibilidade e acho que a prática clínica tem me mostrado cada vez mais que o inverso talvez seja mais necessário do que isso, né? Então, o inverso eu digo, contar para os pais logo de antemão que o espaço só existe compartilhado. Né? Mesmo na ausência, mesmo que o adolescente opte por estar ausente, aquilo que é dito com os pais pode ser dito para o jovem e o contrário não é verdadeiro, né? Então, o que é dito com o jovem não será transmitido para os pais. Acho essa uma construção fundamental e é o que sustenta o vínculo com o analista. Sem isso não tem análise, né? Desculpa. Sim. Até porque a transferência do adolescente tende a ser muito intensa, né? Para você cair do pedestal é um segundo, né? E essa confiança, esse vínculo aí ser facilmente estremecido, né? Então é sempre um risco, né? Acho na clínica com adolescentes a impossibilidade da sustentação do vínculo mesmo, né? É como se a gente estivesse sempre num lugar onde a gente constrói esse espaço de confidencialidade, leva um tempo para construir esse espaço de confidencialidade, em alguns casos, né? Mas perdê-lo parece um sopro, né, Ana? Assim, então, muito fácil. Qualquer manejo inadequado ou que abra um pouco mais de espaço e permeabilidade para os pais, a gente corre o risco de perder o vínculo com esse jovem. Sim. Porque, agora pensando aqui com você, porque afinal a gente também a gente é um adulto na cena, né? Então, quem é esse adulto, confiável ou não, da geração aí que não é a minha? Será que eu posso achar esse adulto um interlocutor interessante? Ou será que ele é mais um desses que eu preciso sucumbir à imagem, né? Deixar pelado, né? Deixar nu. Sim. E até que ponto este adulto também não está aí, né, em conluio com os meus pais? Isso. O quanto é singular esse lugar, o quanto é meu, ou ele simplesmente aqui vai fazer, né, na fantasia de alguns, vai fazer o que meus pais querem. Né? Sim. Então, a serviço de quem está esse adulto, né, na cena? Isso. É muito importante que esse vínculo fique muito preservado, porque é ele que permite, acho que também pensando nesse lugar atual, né? Assim, das redes sociais, desse compartilhamento de informação, de imagem, de que está tudo posto em rede, né? Construir esse campo de pensamento, de fala, de linguagem, de compreensão, de tempo, de ritmo, na clínica com adolescentes, ele é muito importante. E acho que se torna, de fato, um risco, né, o lugar da exposição. Até porque com as redes sociais a exposição já está dada, né? Sim.
isso já se ganha de antemão. A novidade nesse campo fora das redes sociais é ganhar intimidade, é ganhar o espaço de pensamento, né? Por isso que acho que a gente vai falando da importância do lugar da intimidade. É porque é a intimidade que permite o pensar. Né? É esse espaço não de intrusividade, onde não tem um adiantamento, né, do outro para com a gente, que eu permito o surgimento do pensamento. Fora disso, talvez a gente tenha repetições, a gente tenha imagens, a gente tenha esse campo mais imagético e superficial. E um bom modelo para pensar isso é o Winnicott, né? Quando ele fala do bebê com o ambiente, mas isso, de uma certa forma, se repete aí, né? Você falava agora há pouco das mães intrusivas, né? Isso, e acho que aquela frase até, ela remete ao Winnicott, né? A mãe intrusiva ou a mãe completamente ausente, né? Quer dizer, e o equilíbrio agora na adolescência entre orientar para os perigos reais, mas numa medida saudável, né? Ou invadir, né? Pegar carona, né, nas questões sociais, como a violência, por exemplo, para colocar algo dela aí como controle e uma série de outros pontos. Acho que um bom parâmetro para isso, eu gosto muito da Doutor, né? Então eu fico muito permeada aí pelas colocações dela. Mas ela vai dizendo, a lei só existe quando existe para si mesmo, né? Então assim, só vai o parâmetro que está posto entre orientar para os perigos da vida e ser intrusivo é quando a lei existe também para mim. Desde a infância isso está posto, né? Eu só vou poder dizer para uma criança não põe o dedo na tomada se eu também não colocar o dedo na tomada. Se o risco inerente a colocar o dedo na tomada for o mesmo para as duas pessoas da cena. E acho que isso é um lugar bem importante, né? Porque a gente pega isso, eu acho bonita sempre essa comparação desse primeiro tempo da infância com a adolescência, porque a gente sabe que tem toda uma ressignificação, né, no momento da adolescência, mas a gente vê pais, quando a gente recebe, eu trabalho com dificuldades alimentares, e a gente recebe muitas vezes pais muito aflitos, querendo que as crianças comam frutas, verduras e legumes. E aí, na medida que você vai conversando, você descobre que naquela casa, a única pessoa que deveria comer frutas, verduras e legumes é aquele bebê na cena. Mais ninguém. O resto, todo mundo vive de McDonald's e Burger King, né? Sei lá. Então, não adianta. Veja, na infância isso também não adianta, né? Na adolescência, muito menos. Então, não vai ter um lugar que não sirva também para mim como lugar de limites da vida. Até porque é isso que faz a noção de estar no mundo, de estar vivo, né? São os riscos da vida. É esse lugar, esse jogo com a morte que conta pra gente de que a gente está vivo. Sim, sem dúvida. E fica algo também, um discurso, eu vou exagerar aqui na figura, que eu vou pegar emprestada, mas um discurso esquizofrênico, né? Você tem que comer verdura, mas eu como bobagem, né? Então, mas aí o filho se pergunta, eu posso confiar? Isso. Né? Isso é autêntico? Isso é seguro? Né? Tem alguma coisa aí que não dialoga, né, entre o discurso e o comportamento dos pais. E aumenta a sensação de insegurança dessa criança nesse ambiente. Exatamente, né? Como é que eu vou confiar, né? Acho que essa ideia de confiabilidade do ambiente, ela é muito importante também na adolescência, né? Porque a gente vê alguns adolescentes, e eu vejo isso no consultório, com muita dificuldade de confiar naquilo que está sendo posto pelos pais, sem poder compreender exatamente qual a real intenção daquela comunicação. Por que aquela lei? Por que é aquele impedimento? Por que eu tenho que, então, dizer de cada passo?
Porque entra um jogo de desconfiança, né? Então, com o adolescente, pais que se tornam muito desconfiados do que o adolescente está fazendo, reverbera para o adolescente também num lugar de desconfiança. Mas exatamente do que ele desconfia? É quase uma antecipação de um perigo que não existe, que torna o campo muito nebuloso para o adolescente. Sim. Permeado de insegurança mesmo, não tem outra palavra. E de uma impossibilidade de aprender o que vai se passando na relação, né? Porque acho que esse é um lugar, você usou a palavra esquizofrênica, e acho que esse é um lugar um tanto do enlouquecimento, né? Quando você não consegue apreender o que daquele campo vai dialogando com o dado de realidade. Porque, veja, já são tantas questões que o adolescente tem que enfrentar, são tantos lutos, são tantas dificuldades, são tantas construções, são tantas novidades que se apresentam, imperativos que não existiam, internos, externos, etc., que no mínimo ele tem que poder confiar nesse espaço e nesse espaço da relação com os pais como um lugar de preservação do dado de realidade. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, tem um outro aspecto da adolescência que ele traz muita beleza também, né? Que é a descoberta. Sim. Várias descobertas são feitas, né? Inclusive a descoberta de si mesmo, a da sexualidade, do desejo, do olhar do outro, mas de um outro agora, né? E quando fica tão ali povoada de agressividade, de desencontro, de não reconhecimento, esse lado aí que fortalece, que é mais bonito, ele vai perdendo espaço no meio dessa experiência, né? Acho que esse enquanto você falava, eu me lembrei de Teresinha de Jesus, né? Então, o primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que Teresa deu a mão. Lindo! Né? Acho que é disso que se trata a adolescência. É o tempo de poder, de alguma maneira, experimentar o fora do campo do núcleo familiar. Não à toa, a pandemia atravessou os adolescentes num lugar muito específico, né? É na hora que eu estou sendo convocado a experimentar o mundo, os não iguais, os diferentes, o fora do endogâmico, né? Que eu me vejo arremessado nesse espaço intrafamiliar, sem possibilidade de saída, sem possibilidade de articulação com o estrangeiro. E essa é a parte, esse é um colorido muito interessante da adolescência, né? Esse é um colorido muito impactante também, porque eu sou convocada e somos convocados, os adolescentes são convocados nesse espaço do desejo por um outro diferente, por um outro que não é familiar, por um outro que me desperta sensações corporais que eu não conhecia, e também por uma observação e uma percepção de que não tem mais uma autossatisfação só, né? Eu não consigo mais me autogerenciar num campo autoerótico, né? Agora eu preciso do outro para me satisfazer. Pois mas aí com a pandemia, né, além dos pais castradores, o próprio contexto social se mostra castrador, né? Sim. E de uma forma que de fato precisa ser observado, né? E que acho que precisa ser muito cuidado também, né? Tem alguns... fico pensando, às vezes, ouvindo as pessoas no consultório, né? Como tem algumas idades específicas que todos nós sofremos com a pandemia, sem dúvida alguma. Não tem lugar sem perda. Mas algumas idades específicas foram muito atravessadas pela pandemia em conquistas muito particulares, né? Então, bebês na aquisição de linguagem. Então, é um tempo importantíssimo. De novo, brincando com esse paralelo, né? Com esse jogo, então, da primeira infância com a adolescência, os adolescentes também estão se letrando no mundo,
estão adquirindo a linguagem de ser sociais, né? Não que não experimentassem isso na latência, já estavam lá permeados pelo grupo, pela cultura, mas na adolescência isso vem em forma de convocação, de imperativo, né? E que eu preciso ir ganhando gingado nisso, né? E como é que se ganha gingado? Estando no mundo, né? Não tem outro jeito. Eu não vou ganhar gingado de dentro do meu quarto na rede social. Na rede social a gente se mostra em parte, né? A gente não se mostra por completo. É relativamente controlado esse ambiente, né, da rede social, pelo menos bem mais do que o contato presencial, né? Que tem o inesperado, aquilo que não estava no script, que apareceu e ele precisa lidar, enfrentar, buscar recursos dentro dele, né? Não estava lá no script, e agora? Eu vou ter que lidar com isso a partir do que eu tenho. E aí ele também pode se descobrir, né? Descobrir algumas características, algumas possibilidades, ou entrar em contato com a falta também, faz parte. Acho interessante pensar o adolescente como um ser urbano, né? Então ele é convocado por essa... Ele está na cidade, ele está ocupando a cidade, ele está descobrindo a cidade, né? Para além das fronteiras da sua família, né? Para além das fronteiras daquilo que a família mostrou na infância, mostrou na latência, né? Então, o que eu conheço do mundo até meus 12, 13 anos é aquilo que foi me apresentado pela família, ou no máximo pelas pessoas próximas. Na adolescência, quando a gente chega lá com 15, 16, 17, então na entrada da faculdade, a gente vai ver esse sujeito completamente numa outra posição, porque daí abrem-se as fronteiras, né? E esse estar no mundo se configura num outro campo, completamente aberto, possível, diferente. Sem dúvida. Eu estava aqui lembrando você falou da cidade, da fronteira, e eu fiz uma associação, sei que você está falando de espaço tanto social como psíquico, e eu lembro de uma adolescente que eu atendi há muitos anos, que ela veio de outra cidade, morar em São Paulo, para estudar aqui, muito jovem, e os pais resolveram ficar a primeira semana com ela, para se adaptar. E ela chegava da escola aos prantos, só chorava. E os pais tiveram a sensibilidade de procurar, né, a me procurar, poderia, enfim, ser qualquer outra pessoa, mas para tentar entender se aquele choro era por causa da mudança de cidade e se fosse muito sofrimento, eles levariam a filha de volta, mas não queriam se precipitar, queriam saber se de fato era disso que se tratava. Foi um atendimento tão bonito, né? O que estava acontecendo? Ela coincidiu com a mudança de cidade, mudança de escola, e aí ela percebe os garotos olhando para ela. E ela se apavora. E aí a gente foi vendo ali aos poucos que tinha um lado dela que estava gostando muito, mas tinha um outro, que era o que chorava, com medo de deixar a infância. Aquilo que ela conhecia, que ela gostava. E aí a gente ia conversando sobre isso, e aí um dia ela para assim, me olha, mas vem cá, até que dia eu vou poder brincar de boneca? Acho que isso resume muito essa transição, né? Sabe, você descreveu a ideia da Chabert de feminino melancólico, né? Quando ela vai dizendo que, de alguma maneira, as meninas, elas na adolescência, se assustam e se culpam pelo desejo que o outro pode ter nela. É um lugar de assombro, né? Acho que você foi descrevendo de uma forma super bonita, nesse lugar do susto com aquilo que o meu corpo e a minha presença pode despertar no outro, né? Eu me lembrei da primeira adolescente que eu recebi no consultório, era uma menina, esse tempo, né, dos 11 anos, era uma menina de 11 anos que ela entrava no consultório de uniforme da escola. Brincava. Ela gostava de limpar o consultório. Ela limpava o consultório, limpava. E ela sempre me pedia assim, quando faltarem 5 minutos para acabar a sessão, você me avisa. Eu falava, tá bom.
Ela pegava uma sacolinha, entrava no banheiro, depois de 5 minutos ela saía totalmente diferente. Ela vestia uma roupa de adulto e ia embora adulta. Então, era tão curioso o movimento dela durante a sessão, né? Então era essa entrada, entrava uma criança que podia explorar aquele ambiente, de alguma maneira restaurar o que estava se perdendo, né? Reorganizar para daí sair uma adolescentezinha no final da sessão. Tá vendo? Eu tenho esse tão bonito, né? Essa descoberta pode ser muito bonita, né? Mas às vezes ela é atravessada com tamanha violência. É que ela é bonita, mas ela é sofrida, né? Assim, acho que não tem esse lugar que não, assim, é bonito justamente pelo enfrentamento dessas convocações tantas, né? Assim, não dá pra gente pensar a adolescência sem pensar nos sofrimentos que ela porta. E são muitos, né? São muitos. Acho que quando eu falo bonito, é a possibilidade de não ficar inscrito somente na perda, no luto, né? Mas poder fazer a transição mesmo para um outro momento e de um modo aí no tempo de cada um, né? Imagino que ela ficou um tempo lá fazendo esse jeito dela aí, né? Até de fato, como disse a minha paciente, até um dia que ela não precisou mais. Exato. Até um dia que ela não precisou mais fazer a transição, não precisou mais da análise, né? Também. Porque acho que esse é um tempo bonito, né? Também de se pensar. Quando é o tempo, quando se encerra um trabalho, né? E acho que a hora que ela foi embora também foi um tempo onde ela podia se experimentar, talvez menos angustiada e precisando produzir menos reparações pela intensidade dos afetos que estavam dentro dela. Sim. Mas esse espaço que você falava agora há pouco da intimidade, né? A análise pode ser um desses espaços que favorece essa intimidade. Né? A análise né? Ela é sim, esse mas não espaço, é o único, né? Quer dizer, não. O ideal é que depois ela construa outros. Sim. Ele é um protótipo, né? Isso também é legal de se pensar, Ana. Acho que você levantou um ponto bem importante. O adolescente em análise não é só que ele tenha um espaço de construção de intimidade, mas é também o analista como um outro fora do campo familiar, né? A gente é também esse sujeito fora do campo familiar e uma experimentação com esse outro diferente. Como eu me coloco nessa relação, o que eu coloco nessa relação, o que está em jogo, né? Assim, então, acho que são muitos campos de experimentação na análise. Gosto também da ideia, né? Quando alguns pais chegam com a queixa de que os adolescentes não falam. E alguns analistas, a gente também escuta isso quando a gente vai, às vezes em supervisão, né? Alguns colegas analistas vêm com essa queixa. Mas, veja, não é o adolescente, ele não fala muitas vezes porque ele não sabe dizer de si. Porque o espaço de análise é um espaço de construção do poder saber dizer sobre si mesmo, né? E poder reconhecer aquilo que se diz como material próprio. Então, é esse lugar da análise que o sujeito vai podendo também experimentar o outro, experimentar a si mesmo e poder descobrir o que está aí internamente acontecendo. Porque às vezes ele não sabe. Não é que ele não fala porque ele tem um segredo, ele ainda não chegou no campo do segredo. E crescer dói, né? Não tem outro caminho, não tem uma fórmula que possa excluir o sofrimento. Ainda que não seja só sofrimento, né? Crescer dói. Mas acho que é nesse lugar que a análise é muito interessante, né? Me lembrei da fala de uma menina para mim outro dia que foi: nossa, mas então é normal? Outras pessoas também sentem isso que eu estou sentindo? É normal ter amor e ódio? É normal eu ter raiva? É normal?
E aí eu falava para ela, sim, um tantão normal, né? Acho que esse também é um lugar muito importante da análise, né? Sem grandes sofisticações, né? Assim, acho que num lugar muito básico da possibilidade de um outro humano vivo se colocar na relação e dizer, ó, é difícil, mas faz parte, né? Sim, faz parte da vida e estamos juntos. Vamos, a gente consegue de alguma maneira e entendendo o que está acontecendo internamente, se aproximando sem tanta angústia, se aproximando sem tanto desespero e para poder de fato experimentar isso que você está dizendo do campo da beleza, da alegria, da alegria de estar vivo, da experimentação do mundo, que é um tanto interessante e muito frutífero. Se conhecer, né, de se descobrir, de desvendar aí o segredo, como você falou, quem sou eu, no fundo, né, é disso que se trata. Né? E se a gente puder ajudar esse adolescente a se tornar curioso com ele mesmo, acho que a gente já vai estar fazendo um tantão, né? Acho que o compreender que tem um tanto da gente que a gente desconhece é algo muito importante na adolescência também, né? Porque a gente sai de um lugar onipotente para estar num lugar humano, né? E aí a gente pode tolerar um tanto mais os outros e a nós mesmos. Sem dúvida. Esse é constante, né? O jogo do objeto com o eu, né? Temos uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo... Olha aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar, né? Quando eu falo da importância de fazer análise para minha filha de 16 anos, ela diz que já fala de si para as amigas. Como é que eu posso orientá-la? Eita! Porque a análise tem que ter um desejo, né? Se ela não tá, se não despertou essa curiosidade, e a análise, eu não sei o que, né? Você pode, claro, completar, discordar, mas assim, a análise a gente sempre vai movido por angústia, por dor, né? Talvez ela ainda esteja ali mais distante dessas perdas aí, ainda numa coisa mais onipotente com as amigas, talvez. Acho isso muito importante você estar falando, né? Porque a gente vive de uma forma muito intensa isso na clínica com anorexia, por exemplo, onde as meninas são muito levadas pelas famílias porque reconhecem um mal-estar, mas enquanto elas conseguem preservar o corpo magro, elas estão sem angústia. E aí o campo da análise se torna um espaço onde o primeiro passo é eu poder ajudá-la a reconhecer um sofrimento naquele funcionamento. Mas às vezes é muito difícil. Então, não tenho como sustentar uma análise para alguém que ainda está numa fortaleza narcísica, né? Eu digo que, de alguma maneira, essa fortaleza tem que estar... ela tem que ter sofrido algum impacto para daí poder se fazer uma questão para chegada em análise. Né? Eu me lembro de um caso que eu recebi de uma menina anoréxica anos atrás e que ela dizia que ela não tinha nada que fazer lá, que ela estava ótima, que ela tinha lá os comportamentos anoréxicos dela e que estava tudo bem. E eu lembro que eu falei para ela, eu brinquei com ela, eu falei, puxa, nessa posição eu não sei o que eu posso fazer por você, não sei o que eu posso te oferecer, porque a gente está no campo do... Eu sou a plebeia e você é a princesa. Você só tá me acenando assim, sabe? Quando você, de fato, compreender que você tem algo a ver com aquilo que te faz sofrer, e não é que eu não pudesse auxiliá-la nisso, obviamente eu poderia e estava tentando, mas tinha um enrijecimento dessa posição, eu disse para ela, eu não sei o que te oferecer, eu não tenho o que te oferecer. Né? E eu lembro que a mãe ficou muito brava comigo, muito, muito, muito brava. E eu disse, eu tô poupando seu dinheiro, porque eu não tenho o que fazer aqui, né? Assim, tem algo que precisa acontecer internamente, pelo menos para essa fortaleza narcísica tá um pouco
um pouquinho desmembrada, para que daí a gente tenha um Pelo menos espaço de intervenção. não precisa necessariamente ruir, mas algum estremecimento, né? Que coloque ali, enfim, uma comunicação maior com algumas questões que ela não quer olhar naquele momento. E tudo bem também, né? Acho que para essa mãe que fez a pergunta, né, Ana, vale dizer que tudo bem, porque talvez tenha um outro tempo, ou talvez de fato ela seja alguém que tenha uma capacidade, uma curiosidade consigo mesma, que não queira ir um espaço analítico, mas que cada um tem seu tempo, se quiser chegar numa análise, né? Sim, sem dúvida. Essa mãe deve dizer... Pode falar, Gabriela. Eu ia dizer que essa mãe deve... Eu imagino que ela tem uma boa experiência em análise, por isso que ela esteja querendo oferecer isso para a filha, né? Mas... Sem dúvida. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final, mas acho que ainda dá para responder uma pergunta, se alguém quiser enviar, ou se você quiser fazer algumas considerações também, já para a gente ir amarrando a fala. Acho que pensar na adolescência como esse espaço de transição mesmo, né? De uma forma onde a gente possa não simplesmente, acho que essa é uma questão importante, né? Que às vezes a gente escuta no consultório, de uma desconsideração. Isso é da adolescência. Né? Isso não ajuda o adolescente a configurar um espaço de pensamento, de reflexão, de compreensão de si mesmo, de aproximação com esse campo de angústia, de aproximação desse campo de convocação da pulsão a partir do desejo que se vem com o outro. Acho que só dizer é do campo da adolescência, como se então isso não tivesse valor, não ajuda ninguém, né? Mas dizer que isso é do campo da adolescência na ordem da legitimidade disso, né? Da apropriação, da compreensão de si, da curiosidade de como eu sou afetado por isso que é inerente a todos nós humanos, mas que me afeta na minha singularidade e na minha história subjetiva e constitutiva até lá, é muito importante, né? Sem dúvida. A gente fala muito da escuta psicanalítica, né? Mas acho que, de algum modo, o adolescente, assim como o bebê, ele também precisa do olhar, né? Do olhar que valida a sua singularidade e não colocá-lo na linha de montagem. É assim, todo adolescente é assim. Não, para esse adolescente é de um jeito que só ele sabe como é. E se a gente puder ouvir, olhar, parar, se aproximar desse adolescente é fundamental. Sem dúvida. Acho que esse é o fundamental da clínica sempre, né? É poder escutar a singularidade de cada um. Eu gosto daquela música do Lenine, né? Toda vez que eu recebo alguém, ela me vem à mente, Ana, que é: a gente nunca sabe quem vem lá. Né? E aí não importa a idade, não importa o sintoma, não importa a queixa. Eu nunca sei quem vem lá. Então vale muito a pena olhar com atenção, escutar e legitimar o que se passa com o sujeito que está à nossa frente e que nos dá a possibilidade de escutá-los, né? Sem dúvida. Olha, agora no finalzinho aparecendo perguntas, mas muito complexas, que não daria para responder aqui, mas quem sabe numa outra oportunidade. Estou falando dos adolescentes que se cortam, da relação com os pais do adolescente. A gente falou bem pouquinho assim, né? Mas enfim, talvez um desmembramento aí para pensar, mas de maneira geral as pessoas estão dando um retorno positivo aqui para a gente, o que é muito bom, porque no sentido, não que todo mundo tenha que gostar ou concordar, não é isso, mas no sentido que essa interlocução é importante, né? Muito. Que é um espaço para pensar que é validada nesse sentido. E eu gostaria de agradecer a você pela sua disponibilidade de vir aqui, né, compartilhar conosco uma experiência tão rica, um olhar tão, né, ou uma escuta ali tão sensível para o adolescente.
E agradecer a cada um que está aqui conosco, né, participando, enfim. Eu que queria agradecer, Ana. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Obrigada para todos que ouviram, que estiveram aí. É uma experiência sempre muito rica. E muito obrigada. Obrigada a você, Gabriela. Olha, no próximo sábado, pela primeira vez, eu não vou fazer live, porque estou ali com um acúmulo de coisas, inclusive correção de provas de trabalho da faculdade, então eu preciso desse sábado próximo, mas no sábado seguinte a live será sobre a clínica de bebês, que é uma área ainda que não é tão conhecida assim de maneira mais ampla, né? Então, estão todos estão convidados daqui a 15 dias, também às 16 horas, para a gente falar do atendimento de bebês. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Boa tarde. A live fica gravada aqui, tá, pessoal? Logo em seguida. Sim, ficará disponível para vocês reverem. Já 3, 5 minutos depois, ela já aparece aí no IGTV, aqui na minha página. Ela está terminando, eu estou esperando o Instagram dar o sinal, porque eu tenho receio, como eu não sou uma expert em tecnologia, tenho receio de me adiantar 1 minuto e comprometer a gravação. Obrigada a vocês, Luma, Ana. 17 horas. Gente, será que eu ganhei aquele tempo extra? Porque nas minhas contas passaram 2 minutos. O que significa um tempo extra no Instagram? O Instagram é suas mágicas, né? Eu sei de pessoas que têm muitos seguidores, tipo astros do rock, o tempo da live é ilimitado. Mas eu tenho observado também que outras pessoas que não têm tantos seguidores, a live não cai depois do tempo habitual, que são uns 60 minutos. E nós já passamos. Então, acho que eu acabei de descobrir que eu ganhei esse bônus, né? Ou então, enfim, seremos interrompidos. Então, aí vai de vocês, de querer continuar, enfim, não sei. Também não sei quanto tempo dura. Esse é o campo da incerteza. Estamos igual os adolescentes agora. Quando é que esse túnel acaba, né? Exatamente. Será que seremos interrompidos, né? Ou será que temos espaço para reflexão, para atenção, né? Para falar? Eu acho que eu ganhei um tempo. Vamos ver se próximo sábado, aliás, daqui a 15 dias, né, vou ter mais tempo aí também, ou foi só uma falsa esperança? Estão pedindo para continuar, que está ótimo. A gente vai no risco? Vamos? Mais um pouquinho. Tá ótimo. Aqui, estão pedindo para continuar. Então, vamos lá. Você quer pegar algum ponto específico, Gabriela, ou a gente pede uma pergunta? Vamos lá, tinha acho que algumas perguntas, pode ser legal, né? Aqui, Eliana Rosal, minha tia, um beijo. Então, a pergunta era sobre os adolescentes que se cortam, que se machucam, né? Automutilação, né? A automutilação. Inclusive, eu peço licença só para falar de um livro que eu organizei com alguns psicanalistas e algumas pessoas também da sistêmica, que é esse Psicologia, Relações com o Contemporâneo, que tem exatamente um capítulo sobre esse tema, né? Das crianças que se cortam aí. Esse capítulo não foi escrito por mim, mas é por uma psicanalista. Você fala de um sofrimento aí extremo, né, Gabriela? Você falou num capítulo, eu me lembrei que o capítulo que eu escrevi no primeiro livro da CEPAM,
que é um livro sobre transtornos alimentares, né? Psicanálise de transtornos alimentares. É um capítulo que eu vou falando um tanto da automutilação, onde a gente discute, foi com a contribuição da Ana Teresa Alonso, era um caso que ela acompanhou, uma menina da CEPAM que se automutilava. E a gente vê uma prática comum associada aos transtornos alimentares, a automutilação, e esse infringir, então, esse sofrimento a si mesmo, né? O que a gente vê muitas vezes é que o que está posto é como se fosse um alívio ao sofrimento psíquico, né? É a possibilidade de sentir o corpo, é de sentir o corpo vivo, né? Na dor que ele é capaz de nos comunicar, que me traz a sensação de alívio de um psiquismo que está num sofrimento um tanto mais intenso. Então, apesar de não estar conseguindo dar conta no sentido de elaborar, né, de compreender aquilo que fica insuportável ser contido no psíquico. Então a dor física se torna menor do que a dor mental, né? Do que a dor psíquica. E é uma tentativa de produzir, acho que alívio mesmo para essa dor intensa, né? Para essa dor sem bordas, para essa dor sem contornos. Então o que fica cortado é a pele, é isso que nos coloca na relação com o mundo, né? Isso que nos faz esse intercâmbio com o mundo, nesse lugar onde a gente ia dizendo que o adolescente é tão convocado e ao mesmo tempo que demanda tanto trabalho interno, que é o ser estar no mundo, né? Num mundo fora. Então, acho que não é à toa que a gente vai vendo na clínica a automutilação associada à adolescência. É um tempo onde esses sofrimentos ficam muito intensos e é um jeito de produzir, a grossíssimo modo, né? Assim, mas produzir alívio para essa dor intensa. Sim, sim. E ao mesmo tempo, ainda que os adolescentes escondam essas marcas, né? Porque eles passam a cobrir com as roupas, mas não é tão fácil esconder algo porque está ali inscrito na pele, né? Então também acho que é uma maneira de, não sei se a palavra é atrapalhada, talvez disfarçada. É uma maneira disfarçada de pedir ajuda. De comunicar que algo está indo mal, né? Internamente, assim. Porque a dor é muito intensa. E a gente acompanha mesmo, assim, já recebi muitos casos de automutilação, e muito associado a transtorno alimentar, né? Essa é uma configuração que acontece com alguma frequência, né? Porque é de uma desorganização interna tão grande, né? De um desconforto consigo mesmo tão grande, que acho que as formas de dar conta disso é na concretude do corpo, né? Não tem o simbólico posto. A gente vai fazer uma construção em análise para construir esse espaço onde o simbólico o simbólico, a cultura, a poesia, né? o cinema, eles possam entrar como enredo plural, né? Para que não tenha que se resumir à concretude do corpo, a experiência de estar vivo. Muito intenso, né? Muito intenso. Mais alguma pergunta, pessoal? Olha, aproveitem que a Gabriela, né, topou, está aqui disponível. Com prazer. Bom, então acho que a gente pode encerrar, né? Já que as perguntas cessaram. Sim. Eu reforço o meu agradecimento, foi muito bacana estar com você aqui, a contribuição que você trouxe, a participação de todos, agradeço muito e as portas estão abertas, ou Obrigada. O canal está aberto. Né? Obrigada, Ana. Um abraço, pessoal. Até. Eu vou correr o risco de encerrar aqui, vamos ver o que vai acontecer.